Queremos abordar um tema hoje muito interessante, que falamos sobre a gripe espanhola. Gripe espanhola e coronavírus. Veja as semelhanças entre as duas pandemias. No contexto histórico, nós podemos observar, embora aqui vem mostrar, já vítimas da doença, porque os primeiros casos terem sido registrados nos Estados Unidos. Ou seja, a gripe espanhola não é de origem espanhola, por decorrência de ter ocorrido a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e essa pandemia se disseminou nesse mesmo ano. Fato aí que, entre as maiores potências ocidentais participavam da Primeira Guerra Mundial, como Alemanha, Reino Unido e França. E também, coleguinhas, Marcela, teve também o nome de gripe espanhola, porque na Espanha falava-se mais, lá tinha muitos jornais, falava-se mais lá do que nas outras partes do mundo. Então, como eu falei anteriormente, na Espanha que divulgou os primeiros casos, mas as notícias, os noticiários, mas a gripe mesmo, os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. Quais são os sintomas que a pessoa vítima dessa doença, apresenta? Nós temos dores musculares, dores de cabeça, febre alta, tosse, inflamação da laringe, insônia, um cansaço excessivo, e dificuldades para respirar e o cansaço excessivo. Então, são os sintomas que a pessoa apresenta. Aqui nós podemos observar um navio Demerara, e antes de falar esse contexto histórico aqui, nós podemos observar 5 bandeiras. Alguns de vocês saberia me informar qual a representação que essa primeira bandeira representa qual país? Alunos ou alunas aí, fazendo um favor. Pelo menos a primeira. John respondeu, Inglaterra, parabéns. Então, a primeira bandeira representa a Inglaterra. Esse navio Demerara, ele saiu da Inglaterra com embarcações, ou seja, trazendo pessoas já portadoras do vírus, da pandemia, da gripe espanhola. Da Inglaterra, ele se deslocou, foi para Portugal, Lisboa. De Portugal, ele veio para o Brasil. Do Brasil, ele chegou em Recife. Saindo de Recife, ele percorreu o caminho, veio para Salvador. De Salvador, ele percorreu normalmente, veio parar no Rio de Janeiro, certo? Então, essa pandemia também chegou no Brasil em setembro de 1918, e esse navio ele teve como objetivo se deslocar da Inglaterra, do continente europeu, para o Brasil, trazendo, ou seja, pessoas, soldados e pessoas que já vinham com sintomas, ou seja, já portadoras da doença, e não sabiam até que estavam contaminadas com o vírus da gripe espanhola. Nós podemos observar que nesse novo slide, mostra aqui já uma quantidade muito grande dessas pessoas contaminadas, ou seja, as portadoras desse vírus. Devido ao contato físico, acabou adquirindo a doença. Essa pandemia atingiu um mínimo de 50 milhões de mortes, entre 2% e 3% da população do mundo na época. Então, nós podemos observar que o mínimo foi uma das pandemias que mais devastou, até mesmo no Brasil. Foi uma disseminação muito grande. E aqui nós podemos observar, então, que mostra um jornal, esse jornal, o Rio é um vasto hospital, porque vem mostrar que o Rio de Janeiro também, como estado brasileiro, foi um dos estados que também houve um índice muito grande de pessoas vítimas da doença,
a invasão da influenza espanhola. Por quê? Essa doença, na realidade, ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza, H1N1. E fala assim, criminosa do governo, ou seja, essa crise que também vai acentuar no Brasil. Atingiu os estados brasileiros, a gripe também acabou matando o presidente eleito Rodrigo Alves, e o comércio também foi paralisado. Além de ser paralisado, as escolas. Então, é bem semelhante com o que nós estamos vivendo atualmente, né? Enfrentando aí essa nova pandemia do coronavírus. Aqui nós podemos observar que nós temos uma linha do tempo, cronologia da gripe espanhola. O primeiro ano que vem destacar aqui é 1918, que foi o ano que surgiu essa pandemia. Na imagem, nós podemos observar soldados. Por quê? Foi justamente nesse ano que vários soldados norte-americanos que participavam da guerra, ou seja, saíram dos Estados Unidos e também foram para o continente europeu. E para participar de frente à Primeira Guerra Mundial, eles também foram disseminados, ou seja, houve muita morte de vários soldados e de pessoas. Passado 12 anos depois, em 1930, que esse vírus foi reconhecido no Brasil. Quer dizer, 12 anos depois da história. Passado mais 14 anos, chegou em 1944, nós vimos aqui a H1N1, ou seja, foi o ano em que a vacina contra a gripe espanhola foi descoberta pela Universidade de Michigan, né? E após 4 anos depois, no Brasil, que também veio chegar a descoberta, essa vacina veio chegar no Brasil em 1948, 4 anos depois, que também foi descoberta pelo Instituto de Butantan. E é muito importante, eu quero ressaltar aqui, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas não é só o coronavírus que mata, ou seja, nós temos que conscientizar e também nos vacinarmos, porque tem pessoas que não vacinam contra a gripe. E já que temos a vacina, a gente cuidar, fazer a nossa parte, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, também nós estamos contribuindo para a vida do próximo. Ô, Marcela, é interessante também ver como que está, né? Aqui demorou 30 anos da doença até chegar a vacina. E hoje nós estamos aí numa explosão científica, onde estuda muito, nós estamos aí próximos de 6 a 8 meses de pandemia, e a vacina está todo mundo estudando, várias aí na terceira fase de teste, provavelmente nós aí entre 6 meses já vai ter a vacina disponível. Isso. Então, como que nós estamos conseguindo rápido, né? Uma coisa que antes demorou 30 anos, agora está sendo 1 ano e meio, 1 ano, né? E isso é dificuldade, né, que as pessoas tinham na época. A gente vê que a ideologia, a ciência hoje, né, está mais desenvolvida. Quantos milhões de pessoas que foram vítimas da doença? E aqui nós vimos aqui um pouco de história, uma charge, que essa charge tem o objetivo aqui de mostrar para a gente. Quando a gripe espanhola chegou no Brasil, pegou um estado totalmente despreparado. Mas isso foi há 100 anos. Aí eu pergunto para vocês, 100 anos se passaram. E hoje, será que nós, brasileiros, e o Brasil está preparado? Ou seja, uma doença uma pandemia que as pessoas aprenderam a conviver com ela há 100 anos atrás. Hoje nós estamos semelhantes na história do que aconteceu mundialmente. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês: se cuidem, vacinam, tenham os bons hábitos de higienização, sempre lavar as mãos,
ter um contato físico, evitar no momento, né, e termos a nossa qualidade de vida, garantir a saúde da gente e do próximo. Nós temos aqui um jogo